do assunto internacional, que é o assunto do momento. Agora à noite, a Embaixada Brasileira no Equador confirmou a existência de um brasileiro entre os reféns. Ontem essa informação já tinha circulado e hoje o Itamaraty confirmou exatamente que este homem foi sequestrado, está nas mãos dos traficantes. É mais um dia de crise, de terror, né, no Equador, e a gente também tem a informação hoje, a notícia de hoje é que o presidente do Equador, Daniel Noboa, ele já começou, inclusive, a fazer o processo de deportação de 1.500 presos estrangeiros para ceder lugar nos presídios para os traficantes que estão sendo presos. Só relembrando, o país está em estado de combate, é o segundo decreto que restringe ainda mais liberdades, várias liberdades dos cidadãos, para que as forças de segurança equatorianas possam estar nas ruas combatendo a criminalidade que já saiu de Guayaquil e já está em vários municípios, várias cidades equatorianas também já se verificaram cenas, episódios de violência extrema. E agora esse passo do Daniel Noboa é um passo a mais, porque grande parte desses bandidos que estão presos lá são peruanos e colombianos, exatamente traficantes de droga. O Noboa também recebeu já aceno de ajuda dos governos desses dois países para o envio de homens armados para garantir a segurança, ajudar as forças equatorianas nesse combate intenso à violência e à tentativa de retorno à normalidade. Lembrando que as aulas continuam suspensas no Equador e que as pessoas têm procurado insistentemente as embaixadas, os estrangeiros, embaixadas dos seus países, para tentar deixar as cidades onde há uma maior concentração de violência. Ontem, a Embaixada Brasileira foi procurada por um grupo de surfistas. Eles estavam participando de um campeonato, surfistas brasileiros, e querem vir em segurança para o Brasil. O turismo no Equador cresceu muito nos últimos anos. Lá existem paraísos ecológicos, como é o caso da Ilha de Galápagos, que é considerado um dos lugares mais lindos do mundo. Mas, infelizmente, assim como o turismo, também cresceu o tráfico de drogas. José Osmando, por que o Brasil deve se preocupar com o que está acontecendo lá no nosso país sul-americano também? Olha, Cíntia, o Equador faz parte da Amazônia. Embora não tenha uma proximidade territorial tão próxima assim com o território brasileiro, mas preocupa muito o fato de que, sendo um território da Amazônia, e sendo um território que foi ocupado, sobretudo a partir de 2016, pelo narcotráfico, a gente precisa lembrar aqui um episódio que ocorreu na Colômbia em 2016, com o acordo do governo colombiano com as Farc, que, por esse acordo, as Farc deixaram de ter atuação, o narcotráfico deixou de ter atuação em território, atuação forte dentro do território equatoriano, e com isso os narcotraficantes se direcionaram para outros países, mas sobretudo para o Equador. Sobretudo para o Equador. O território passou a ser ocupado. Você tem uma ideia, hoje, de toda a população carcerária do Equador, 90% é formada por estrangeiros, sobretudo por países vizinhos, Peru, Bolívia, Colômbia, e apenas 10% da população carcerária é formada por equatorianos. Veja bem, o Equador tinha uma situação tranquilíssima. Em 2016, quando houve o acordo na Colômbia com as Farc, o Equador tinha uma taxa de homicídios de 5,81 por cada 100 mil habitantes. Essa taxa hoje é de 49%. Então houve realmente uma
um domínio absoluto do narcotráfico em território equatoriano. E esse narcotráfico, por que preocupa o Brasil? Porque ele está invadindo outros países vizinhos, mas sobretudo os países da Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia tem riquezas que eles sabem que são riquezas que podem ser exploradas criminosamente por eles e mandadas para o exterior. E, por outro lado, é uma região de difícil controle, de difícil acesso, de difícil presença das forças de segurança, de exército, marinha e aeronáutica, de qualquer país, não é apenas do Brasil, mas de qualquer país. E por que preocupa o Brasil? Preocupa o Brasil, sobretudo, porque o Brasil tem conhecimento de que o narcotráfico está aumentando a sua presença em território brasileiro, sobretudo em território da Amazônia. Não é sem razão que o presidente Lula, ao assumir o governo e tomar conhecimento daquelas ações trágicas de confronto, de afronta ao humanismo praticadas nos territórios Yanomamis, com centenas de crianças morrendo, de idosos, de mulheres, o domínio absoluto do narcotráfico naquela região, foram tomadas. O presidente mandou para lá vários ministros, inclusive o nosso ministro Wellington Dias esteve presente naquele momento, para levar, inicialmente, marcar a presença, levando ajuda humanitária, sobretudo de alimentos e de medicação. Mas, passado um ano, mesmo com a presença do governo brasileiro na área, mas acho que houve alguma negligência de algum ponto, de alguma força que estava lá presente, o narcotráfico voltou a crescer e voltou a tomar conta dos territórios Yanomamis. Não é sem razão que o presidente Lula fez uma reunião geral ontem no Palácio do Planalto, e nessa reunião, nós inclusive temos o vídeo aí, dessa reunião em que ele destina 1 bilhão e 200 milhões de reais para fins específicos de estruturação, de criar mecanismos, de criar estrutura e infraestrutura para impedir que os narcotraficantes continuem invadindo os territórios brasileiros e os territórios, sobretudo, as terras dos povos originários Yanomamis. Então, há uma preocupação forte. Isso, acho que reforça a necessidade de que o presidente da República, o presidente Lula, defina imediatamente, me parece, como a Cíntia já trouxe no início do programa, vai definir amanhã a nomeação do substituto do ministro Flávio Dino, que vai ser ministro do STF, no Ministério da Ciência, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa fala do presidente ontem, preocupado com a questão das terras Yanomamis, evidentemente preocupado porque já sabia dos episódios que aconteceram no Equador, e essa destinação de recursos para fazer face às necessidades urgentes que esse povo precisa ter de proteção contra a invasão do narcotráfico. O Equador, a situação é gravíssima. O país está com esse decreto de conflito armado, que é um degrau acima do estado de sítio. Em outras palavras, o conflito armado equivale a uma espécie de guerra civil, em que o governo, o poder executivo, passa a ter todos os poderes para intervir com as Forças Armadas, independentemente de autorização judicial ou não. Então, nós estamos com o Equador num período crítico de pré-guerra civil, e que o país vai precisar muito de ajuda, muito de apoio internacional para controlar essas facções, esse crime organizado, que saindo do Equador, ninguém sabe para onde vai. Este é o problema. Tá certo. Vamos ver então aí a sonora do presidente Lula nesse evento de ontem. A questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado. Entendeu? Nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter
porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal, que a gente possa perder uma guerra para madeireira ilegal, que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina. Muito bem, decisão só para completar tudo que o seu Zé falou, Kátia. Cíntia, a velocidade da escalada dessa violência, né, de 2016 para o país mais tranquilo, para hoje o país mais violento. Isso também tem que preocupar o Brasil, porque a velocidade do crescimento dessa violência, ela pode ser replicada. Verdade. Bom, vamos voltar a falar aqui sobre eleições municipais, porque vem aí uma janela partidária, o Alessio vai já falar com a gente, mas a Marta também